Oi, eu sou a Grazi e você está no canal Medo e Companhia. As luzes nunca se apagam, porque aqui não há luz alguma. Dizem que existem portas para Sombral espalhadas pelo mundo. A maioria são sombras comuns, cantos escuros onde a realidade se desfaz. Mas algumas dessas portas são atraentes. Elas chamam os curiosos, os desavisados, os tolos. E foi assim que André e sua irmã Luísa encontraram a entrada para o circo de Sombral. Tudo começou em uma noite sem lua. Estavam voltando para casa quando notaram uma coisa estranha. Na rua vazia, onde não deveria haver nada além do asfalto, havia uma bilheteria iluminada. Um letreiro piscava acima dela, escrito em letras tortas e retorcidas: O Circo dos Perdidos, hoje a última apresentação. E então, sem que percebessem, a música começou a tocar. Era um som de chamada de espetáculo, mas errado, como se os instrumentos estivessem desafinados e distantes demais. E foi aí que o bilheteiro apareceu. Um homem de rosto pálido, sem sobrancelhas, olhos escuros como breu e um sorriso imóvel demais. Ele entregou 2 ingressos pretos e sussurrou: A entrada é gratuita, mas ninguém sai de mãos vazias. André hesitou, mas Luísa, sempre impulsiva, puxou o irmão e entrou na fenda entre as tendas. E então, a bilheteria desapareceu. O interior do circo não era como um circo comum. As tendas eram escuras, lonas sem costura, como se fossem feitas de sombra sólida. O ar era pesado, como se 1 milhão de olhos invisíveis observassem. E no centro de tudo havia o picadeiro. Era grande demais, como se não coubesse naquele espaço. Havia uma plateia cheia, mas ninguém se movia. Eram sombras sem rostos, sombras sem donos. E então as cortinas se abriram e ele apareceu, o apresentador. Usava um terno vermelho, mas seu rosto era uma máscara de porcelana rachada. Ele abriu os braços e anunciou com voz arrastada demais: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Circo de Sombral. O público não aplaudiu, porque não tinha mãos, mas a escuridão vibrou, como se algo desconhecido estivesse empolgado. O espetáculo começou, mas não era um espetáculo normal. O primeiro ato foi o Homem de 1000 Olhos, um equilibrista que não tinha pele, apenas olhos piscando por toda a extensão do corpo. Ele não caiu, porque não tinha pés. O segundo ato foi a Mulher Marionete, uma dançarina com fios invisíveis puxando por seus ombros como um fantoche. Seu sorriso era pregado no rosto. E então veio o palhaço. Não era um palhaço comum. Ele surgiu do teto, pendurado pelos pés, com garras em vez de dedos. A cabeça girou 180 graus e ele sussurrou para André e Luísa: Vocês já escolheram o papel de vocês no espetáculo? O coração de André disparou. Aquilo não era um show, era um ritual, e eles eram os próximos números da apresentação. Luísa segurou a mão do irmão e sussurrou: A gente tem que sair daqui. Mas não havia portas, a única saída era pelo picadeiro. O apresentador percebeu e riu. Ninguém sai do Circo de Sombral, crianças. O show deve continuar. As sombras na plateia se levantaram. Eram as almas dos que já haviam assistido ao espetáculo antes, presos ali para sempre. E agora, André e Luísa seriam os novos artistas. Mas então, Luísa percebeu algo. Os ingressos. Os bilhetes pretos ainda estavam em suas mãos. E no verso havia um aviso escrito em sangue seco: O ingresso leva para dentro, mas também pode levar para fora. Sem pensar, Luísa rasgou o ingresso no meio. O mundo tremeu, as sombras gritaram sem som. E antes que o apresentador pudesse impedir, a realidade se rasgou. André e Luísa caíram no asfalto frio. 3h11 da madrugada. O circo
havia sumido. Não havia bilheteria, não havia letreiro, não havia nada, apenas o vento e um som distante. O som do espetáculo continuando. Eles haviam escapado, mas ao olhar para o chão, perceberam algo aterrorizante. As sombras deles estavam olhando para eles. O circo nunca fecha, ele só espera pelo próximo convidado.